Rio Citarum. A Indonésia é um país insular localizado no Sudeste Asiático. Na ilha de Java, uma das maiores do país, corre o rio Citarum, que tem um papel importante na vida dos habitantes locais. A água deste rio é usada para agricultura e abastecimento da população, e também é a artéria aquática mais importante da província. Mas há um pequeno problema. Hoje este rio é o mais poluído do mundo. Nesta imagem você pode ver que se não fosse pelo barco, a água não teria contato com o ar por causa da camada de lixo. O lixo, como um tapete, cobre densamente a superfície do rio. Este rio parece mais um lixão do que uma fonte de água. Foram investidos rios de dinheiro para limpar o rio, mas isso não ajudou a reduzir a quantidade de lixo. Ao tentar remover o lixo do rio, sua quantidade parece dobrar. Então, se você estiver na região, não recomendamos nadar neste rio, beber a água dele e nem mesmo chegar perto dele. Rio Tinto. Depois de milhares de anos de atividade industrial na região, este rio incrível se tornou um rio morto, ou como também é conhecido, um fluxo de ácido. O nível de acidez da água é surpreendentemente alto. Para você entender, o índice de acidez deste rio é maior do que o suco de limão concentrado ou do vinagre comum, e apenas alguns organismos podem sobreviver a tais condições. Hoje, a fauna e a flora locais são basicamente colônias de superbactérias. As águas do Rio Tinto têm uma cor vermelha saturada que em algumas partes se transforma em outras cores do arco-íris, mas não menos brilhantes. Falando nisso, os astrofísicos estão interessados em estudá-lo, já que o Rio Tinto pode ser semelhante aos rios em outros planetas do nosso universo. Lago Kivu. Cerca de 2 milhões de pessoas vivem nas margens deste lago africano. A cada dia, essas pessoas nadam em suas fontes termais, pescam, navegam e aproveitam a vida, sem saber que a qualquer momento este corpo d'água pode se tornar um monstro e destruir toda a vida ao seu redor. Ao lado dos lagos de Nyos e Monon, o lago Kivu é um dos 3 corpos de água mais perigosos da África, capaz de fazer uma erupção em grande escala. Segundo os pesquisadores, o fundo do lago esconde 65 quilômetros cúbicos de metano e 256 quilômetros cúbicos de dióxido de carbono, o que poderia causar uma catástrofe global. Por enquanto, não se sabe o que exatamente poderia desencadear a catástrofe, mas os cientistas acreditam que os vulcões adjacentes são a maior ameaça. O vulcão Kituro está localizado nas costas do Kivu, e o vulcão Nyiragongo, o mais ativo na África, está localizado a 18 quilômetros do lago. A atividade vulcânica pode interagir com as camadas no fundo do lago, aquecê-las e gerar uma erupção de dióxido de carbono e metano, com a consequente criação de ondas gigantes. É assustador pensar nisso, mas esperamos que nada de ruim aconteça nesta região. Rios de Joanesburgo. Não é muito agradável sofrer de uma doença intestinal, não acham? Agora imagine nadar em águas cheias de bactérias que podem causar tais doenças. É assustador pensar nisso, mas essa é a realidade de muitos rios de Joanesburgo, na África do Sul, onde o nível de enterobactérias, em alguns lugares, excede o padrão até 240 vezes. Embora a população local esteja procurando uma solução, o pesadelo continua, já que o governo nega que haja um problema. Os políticos devem ouvir especialistas em saúde que afirmam que beber água desses rios coloca a vida de qualquer pessoa em risco mortal. Rio Blackwater. O excesso de água também pode ser um problema. Pergunte a qualquer um no estado da Virgínia, perto do rio Blackwater, e eles concordarão com esta declaração. Esta região testemunhou mais inundações do que qualquer outro lugar nos últimos anos. Após 60 anos de tranquilidade, o rio transbordou e inundou cidades próximas mais de 6 vezes nos últimos 10 anos. Felizmente ninguém morreu por causa das inundações, mas pode acontecer novamente a qualquer momento. Infelizmente ninguém pode dizer por que o rio Blackwater tem transbordado com tanta frequência. Mas apesar disso, os habitantes estão dispostos a esclarecer a situação e querem parar de se preocupar com a possibilidade de que o excesso de água tire suas casas.